Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Já falamos sobre os sinais que você deve medir antes de você substituir. Falamos sobre o circuito de reset, né? Que essa ideia é válida para qualquer tipo de microcontrolador, não somente para esse televisor, né? Vou usar isso como exemplo para a gente ter uma base. E hoje agora eu quero falar com você sobre o oscilador, né? O gerador de clock desse microcontrolador, que é um gerador de clock de 16 MHz. Então nós vamos entender como é que funciona esse circuitinho aqui, tá bom? O que é esse oscilador, o que está envolvido, quais são os problemas e como é que você vai fazer medições aqui. Vamos entender como é que funciona esse oscilador à base de quartos aqui, tá bom? Então é muito importante nós sabermos como ele funciona, porque na hora de você medir o sinal aqui, nós vamos encontrar uma senoide, mas você vai estar sabendo um pouco de teoria aí, né? De como que é esse rapazinho aqui, como é que oscila, por que oscila, beleza? O que nós temos aqui? Nós temos um cristal de quartzo, ó, você está vendo aqui, é um cristal de quartzo que nós chamamos, ok? Então, esse cristal de quartzo é esse rapazinho aqui, né, que você está muito acostumado, mas existe também os SMDs da vida, mas a ideia deles é exatamente a mesma. Então, esse aqui é o nosso cristal, esse é um cristal de 16 MHz, né, que ele vai ser responsável por gerar o clock aí do microcontrolador. E vamos entender como ele funciona. O primeiro benefício do oscilador de quartzo é a estabilidade, né? Quando eu digo estabilidade, o que? A variação de frequência dele, vamos dizer, se é um cristal de 16 MHz, ele pode variar 16 MHz para um pouquinho para cima e um pouquinho para baixo, mas a estabilidade desse oscilador de cristal com base de quartzo, o que acontece? Ele é muito preciso, né? Então ele tem uma precisão muito grande. Então essa é uma das grandes vantagens de se utilizar o oscilador de quartzo aplicado em microcontroladores, né? É muito representado pela letra XO, né? O XO de quartzo, chamado XO. Então o que acontece? Quando a gente aplica uma tensão aqui, né? No nosso cristal, o que acontece? Nós sabemos que a tensão ela é uma força aplicada, né? Nós vamos aplicar uma força nos cristais de quartzo, né? E esses cristais de quartzo vão fazer uma certa pressão e isso acaba gerando movimentação, né? E essa movimentação acaba gerando aí uma oscilação, que é o que nós vamos entender como que ele faz. Então, como ele é um efeito piezoelétrico, né? Por que piezoelétrico? Na verdade, ele tem aqui os cristais de quartzo, vamos aplicar uma tensão, vai acontecer esse efeito piezoelétrico, vai acontecer a movimentação dos cristais e isso acaba gerando aí uma oscilação. Então, na verdade, a oscilação é o que? É essa movimentação aí dos cristais de quartzo que vão ser movimentados em função de uma tensão aplicada e isso gera aí uma oscilação, formando aí o nosso oscilador. O modelo equivalente, né, de um circuito de um cristal de quartzo é isso aqui. Você tem uma resistência série, você tem internamente como se fosse uma indutância série, uma capacitância série e uma capacitância paralela. Esse aqui é o modelo equivalente de todas as parasitas internas aí desse rapazinho, né, de como que esse cara funcionaria. Ok? Então aqui nós temos, olhando nos terminais desse rapazinho, nós temos uma impedância. Então nós temos aqui a resistência série, né, que é esse R que é igual a R. Aqui nós vamos ter a XLS, que é a reatância indutiva do nosso indutor série. Nós vamos ter também a reatância capacitiva do nosso capacitor série, porque você vê esse circuitinho aqui é uma malha série, né? E aí nós vamos ter também a reatância capacitiva do capacitor que está em paralelo, né? Então, isso daqui é a representação dele série e isso aqui é a representação dele paralelo. Então, a impedância desse circuito, o que ela é, né? A impedância é o que o circuito elétrico vai ser, a tensão que vai ser aplicada aqui, onde vai gerar a nossa senoide, essa impedância é o que o microcontrolador vai entender aqui nos seus pinos. Que impedância é essa? É a raiz do RS ao quadrado, né? Mais a XLS, né, menos a XCS ao quadrado. Aqui nós estamos falando da impedância série. Qual que é a impedância série que nós temos aqui? Olhando nesse sentido, nós vamos ter uma impedância série. A impedância paralela, né, que vai ser o quê? A impedância série
né, que é essa resultante que nós estamos aqui, vezes a capacitância paralela dividido pela impedância série, mais a capacitância paralela. Aí nós vamos calcular a impedância total desse circuito aqui, que é o que o microcontrolador vai entender. Né? O microcontrolador entende que aqui tem uma impedância total aqui, beleza. A frequência de ressonância série, que é essa frequência aqui de ressonância, é 1 sobre 2π vezes a raiz de LS e CS. Né? Então, quem vai determinar a frequência de ressonância série é esse camaradinho que nós estamos vendo aqui. Então, a frequência de ressonância série dos cristais ela pode ser dada 1 sobre 2π vezes a indutância série vezes a capacitância série. Se nós pegarmos aqui 2π, uma indutância série de 2,54 mili, e uma capacitância aí de 0,09 picofarads, se nós fizermos essa frequência, teríamos aqui uma frequência de 9,987, quase que 10 MHz. Por que eu estou falando isso? Só para você saber como é que a gente enxerga, né, esse cara, porque na verdade ele é um oscilador. Se eu tenho só os cristais de quartzo aqui, toda essa vibração é causada por quê? Porque você tem circuito RLC série, em paralelo com uma capacitância. Isso aqui é as relações de construção, modelo equivalente, como é que se equivale todo esse cristal para ele chegar nessas determinadas frequências, ok? Aqui nós temos o que? O nosso microprocessador, né? O nosso oscilador daí de oscilador de quartzo, né? Que nós temos aqui, que é esse cristalzinho. Aqui o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma forma de onda senoidal aqui, ó. E aqui nós também vamos ter uma forma de onda senoidal. Por que nós vamos ter? Por que oscila? Porque toda essa movimentação piezoelétrica que nós vamos encontrar, internamente nós temos aquela equivalente que nós acabamos de estudar. Né? Então, esse pino aqui, ó, é os pinos do nosso cristal. É isso que nós entendemos, o cristal, na verdade, é isso aqui. Eletricamente falando, ele é isso daqui. Mecanicamente falando, são cristais de quartzo que vão vibrar por aplicação de uma tensão. Como que eu determino a frequência série, né? Que é esse lado, a frequência série é 1 sobre 2π vezes a raiz de LS, né? Do resistor série com o capacitor série. Aí nós vamos determinar a frequência de operação, tá? Então, por que é importante sim, estou falando dessas questões? Porque está aqui, ó. Aqui nós vamos ter o nosso cristal, né? Aqui ligado num pino do microcontrolador. E o que ele vai fazer? Aqui vai ter lá o nosso circuitinho, nós vamos ter aqui um capacitorzinho, aqui nós vamos ter outro capacitorzinho, aqui vai estar o nosso cristal propriamente dito, né, que vai para o GND. Então, esse oscilador aqui, nós vimos que o equivalente dele é isso aqui, eletricamente falando, nós vamos entender que ele é isso aqui, que está ligado nesses pontos, um circuito RLC série paralelo, né? O que nós vamos ter de forma de onda aqui? Uma senoide. Aqui temos uma senoide e aqui uma senoide. Para gerar essa senoide, graças a esse efeito, né, do nosso circuito RLC série e do nosso circuito RLC série paralelo. É que nós estamos vendo, graças a essas resultantes, graças a essa equivalente elétrica, é que nós vamos ter essa senoide aqui. Por que serve essa senoide? Observe que aqui nós vamos ter um enquadrador de sinal, um Schmitt trigger aqui. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todo esse sinal, que é senoide, e internamente ele vai transformar isso aqui em forma de onda quadrada. E esse cara aqui passa a ser o nosso clock, né? Porque todos os registradores, tudo na eletrônica digital, trabalha com clock, né? Quando nós pensamos nas lógicas sequenciais, né? Quando estudamos lógicas sequenciais na eletrônica analógica, onde vai estar os flip-flops, os MUX, demux, essas questões todas, nós vamos estar sempre dependendo de pulso de clock para que as coisas acontecem, né? E aqui desse clock vai ser determinado também o ciclo de máquina, etc. Mas qual é o processo? Nós temos um oscilador aqui que vai gerar esse cara aqui, essa senoide. Essa senoide interna vai ser enquadrada. E aqui ela já é uma forma de onda quadrada para trabalhar nos zeros e 1 com a frequência de chaveamento do nosso oscilador de quartzo. Tá? Então, resumidamente, em teoria é mais simples, né? Praticamente, na prática isso aqui é mais simples. Então, quando você alimenta o teu microcontrolador, né? Que depois, passado o período de reset, aí nós vamos entrar com o nosso oscilador.
Ok? Então tem essa sequência aqui para você pensar. A alimentação está ok? A alimentação está tudo beleza. Então, estando a alimentação ok, né? Primeira questão que você tem que pensar, o VCC tem que estar ok. Né? Estando o VCC ok, o próximo passo é reset. Já estudamos o reset também. O reset liberou, né? O reset estando ok, aí sim nós vamos pensar no oscilador. Por quê? O clock é tão importante como o VCC para o microcontrolador. Se faltar o clock ou faltar o VCC é a mesma coisa. Sem o clock não existe processamento. Sem VCC não existe processamento. Então você deve ficar muito atento aqui nos microcontroladores quando você for trabalhar com isso para verificar o seu sinal de clock. Parece um circuitinho simples, ele é, mas o que você tem que imaginar? A equivalente elétrica que tem nesse cara, né? É isso aqui, é o nosso cristal. Já aprendemos como calcular a impedância, o que é a impedância que o circuito enxerga aqui nesses terminais, né? Qual é a impedância desse cara? Quer enxergar, está vendo como que se calcula a impedância também? Não, é só para nível de você entender o que o circuito enxerga. O circuito aqui ele enxerga que aqui tem uma impedância. O circuito aqui enxerga que aqui tem esse circuito elétrico. Por isso que nós vamos ter aqui a senoide de um lado e a senoide do outro. Detalhe, um terminal vai ter uma amplitude de senoide maior e o outro terminal vai ter uma amplitude de sinal menor. Os cuidados que você deve ter. Cuidado com fuga nesses capacitorzinhos aqui, ó. Fuga nesses capacitores, o que acontece? Não oscila. E isso o microcontrolador fica travado, aí você troca o microcontrolador, na verdade é fuga nesses carinhas aqui. Tá? Como que você vai medir? Eu sempre aconselho você medir isso aqui. Use a ponteira do osciloscópio em vezes 10. Por causa da impedância. Só uma impedância de 1 mega, que às vezes você conecta a impedância, a ponteira, 1 mega é uma impedância baixa para esse circuito aqui. Tanto é que já tem até um resistor de 1 mega aqui para fazer casamento de impedância. Mas o bom é o quê? Coloca a ponteira do teu osciloscópio em vezes 10. Sempre. Para você medir, para você ter certeza que você vai medir. Às vezes você coloca em vezes 1, vai medir, não tem nada, você acha que o cristal está ruim. E na verdade é só a sua medição. Aí põe em vezes 10 para você ter certeza. Só uma dica aí para você se inteirar. Então qual é a função desse cara? Gerar o clock para o microcontrolador. Sem clock, esse cara não é ninguém. Então ele vai gerar o clock. Primeiro vai ter uma forma de onda senoidal aqui, que vai passar por um enquadrador de sinal aí, né? Que nós já passa por um enquadrador de sinal, e aqui já é uma forma de onda quadrada. Sem esse cara e sem VCC, né, eles não funcionam. Vamos dizer assim, que o clock está para a eletrônica digital, como o VCC está para o circuito em geral. Então não pode faltar o clock. Você jamais pode trocar o meu controlador sem antes você entender como esse carinha aqui funciona, tá bom? Então é isso aí, até a próxima.